Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, é uma honra estar com vocês e peço desculpa pelo ocorrido ontem, mas a gente teve uma emergência, uma cirurgia torácica, uma torção de lobo pulmonar, que estava complicado com quilotórax num gato, então acabou que demorou mais do que prevíamos e infelizmente aconteceu isso. Mas é um prazer, vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias cardiorrespiratórias em felino. Eu separei alguns temas, em especial temas que a gente sabe que podem ser utilizados na rotina do médico veterinário, em um centro cirúrgico, sem a exigência de um aparato tecnológico muito grande. As coisas que eu acho que poderiam ser feitas na maioria dos centros cirúrgicos que tivesse uma boa internação. Então, essa é só uma pequena amostra, né, do que pode ser feito. Existem muito mais coisas a serem feitas aí na cirurgia torácica, que vem crescendo enormemente aí, né? Só para vocês terem uma ideia, olha, ontem teve essa, hoje já tive duas, tive um PDA e uma estenose, amanhã tem mais duas. A gente tem tido, assim, cada vez mais, tem tido um volume grande de cirurgia cardiorrespiratória. Uma das cirurgias mais comuns é a persistência do ducto arterioso. Ela até é mais comum em cão do que em gato, mas em gato a gente pega com certa frequência também. E a persistência do ducto arterioso, ela é a passagem do sangue da aorta para a artéria pulmonar. Então, para que todos possam entender, durante a vida fetal, o sangue ele chega ao coração através das veias cavas, a veia cava cranial e a veia cava caudal. Ele entra no átrio esquerdo, depois passa por ventrículo direito, e daí, desculpa, entra no átrio direito, passa pelo ventrículo direito, daí para pulmonar, para a artéria pulmonar e vai para o pulmão. Durante a vida fetal, uma parte desse sangue ele é desviado do lado direito do coração, da artéria pulmonar, para a aorta, para o lado esquerdo, né? Através de um canal conhecido como canal arterial ou ducto arterioso. Após o nascimento, esse canal ele se fecha e passa a se chamar ligamento arterioso, né? Esse aqui é um desenho esquemático de um coração de humano, né? Então, depois da vida fetal, a gente tem esse canal aqui fechado e a circulação ocorre da maneira adequada. O sangue, o sangue retorna ao coração, o sangue oriundo do pulmão retorna ao coração pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e depois para a aorta, e da aorta é distribuído para todo o corpo, né? A aorta, ela emerge aqui cranialmente do ventrículo esquerdo, próximo à parede septal, ela faz uma deflexão e continua caudalmente. Então, essa curva aqui que a aorta faz é que a gente conhece popularmente como arco aórtico, né? O arco aórtico, então, é essa deflexão feita aqui pela aorta. Se por acaso esse ducto não fechar, a gente tem essa comunicação da aorta para a pulmonar, e como a pressão na aorta ela é muito maior, o sangue vai passar da aorta para a pulmonar, que a gente chama de fluxo da esquerda, né, que vem do coração esquerdo, da esquerda para a direita, tá? Com o passar do tempo, dependendo também do tamanho do ducto, esse fluxo ele pode se inverter. E ele se inverte muitas vezes devido à hipertensão pulmonar. Então, aumenta a resistência vascular pulmonar, faz hipertensão pulmonar e esse fluxo inverte. E quando isso acontece, é conhecido como fluxo reverso, ou fluxo da direita, ou seja, do lado direito do coração, para a esquerda, tá? Então, quando há o fluxo reverso, não tem o que a gente fazer em relação a procedimentos operatórios. Por isso que é importante a avaliação, principalmente a avaliação com ecodoppler, e daí a gente ter certeza que esse fluxo é da esquerda para a direita, né? Aqui mais dois desenhos esquemáticos, aqui mostrando a doença, né? O sangue saindo pela aorta, o ducto aberto e parte desse sangue indo para a artéria pulmonar e daí até o pulmão. Com esse sangue sendo levado até o pulmão, isso aumenta, obviamente, o volume de sangue que está chegando até o pulmão, e com isso, com esse aumento de volume, o que a gente vai observar é um fluxo maior, um hiperfluxo pulmonar, que vai levar a essa questão da hipertensão pulmonar
e também vamos ter mais sangue retornando ao átrio esquerdo. Com isso, a gente tem aumento de átrio esquerdo inicialmente, depois aumento de ventrículo esquerdo, e por fim, a gente pode ter aumento de todo o coração. Aqui na letra B, vocês veem aproximadamente, considerando que esse é um desenho esquemático de humano, mas é só para se ter uma ideia, né, da pressão máxima e mínima, que são as pressões que estão num círculo, máxima e mínima de cada ponto do coração, e a oximetria em cada um dessas câmaras cardíacas ou de algum desses grandes vasos. Então, é isso que nós temos. Aqui nessa imagem, nós temos uma peça de necrópsia mostrando a anatomia dessa região. Então, tudo isso aqui é a aorta, ó, como vocês estão vendo, a aorta aqui. Essa é aquela deflexão, né, quando a aorta se dobra. Aí, assim que ela se dobra, primeiro ela emite um ramo, que é o tronco braquicefálico, e logo em seguida a subclávia esquerda, né? Um pouquinho mais acima, ó, aqui o ducto ligando a artéria aorta com a pulmonar. Então, é essa condição que nós temos. As indicações cirúrgicas para o PDA. A maioria dos pacientes apresenta ICC em aproximadamente 1 ano e vão ter indicação cirúrgica. Quanto mais cedo a gente faz, menos as alterações que a gente tem no coração desse nosso paciente. Após 8 semanas, né, geralmente o animal acima de meio quilo é o período ideal, tá? Entre 8 semanas, ou seja, entre 2 meses a 4 meses de idade, esse é o período ideal para a gente operar o PDA. Nem sempre a gente consegue chegar nesse tempo, né? Muitas vezes a gente recebe o paciente já bem mais à frente, né? Se o animal tiver descompensado, primeiro a gente vai tratar, compensar ele, para depois sim operar. Não devemos entrar com ele na mesa sem estar tudo direitinho. Ela é mais rara em gatos. E o sucesso no tratamento, né, em felinos é em torno, a literatura pode variar um pouco em torno disso, mas é em torno de 95%. Ou seja, é uma doença que a gente tem uma taxa de sucesso muito, muito elevada, né? E isso é muito bom. E quando já não há o remodelamento cardíaco, melhor ainda, tá? A chance da gente ter uma condição de futura, né, saudável é muito grande. E quando a gente tem aquela condição que eu já comentei com vocês, o shunt reverso, aí nessa condição é contraindicada a cirurgia. O tratamento cirúrgico, ele tem várias maneiras de ser feito. Eu vou falar da cirurgia aberta, a gente não vai comentar sobre a endovascular. A endovascular é uma possibilidade, em alguns casos, não são em todos também, mas é uma possibilidade menos traumática para o paciente, mas ela tem o inconveniente do alto custo para a execução. Então, vamos falar da coisa mais simples. A gente pode utilizar os clipes, esses hemoclipes, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. São clipes de titânio, e a gente pode fechar o PDA com esses hemoclipes, o que facilita muito o procedimento operatório. A gente pode fazer a cirurgia ou fechando com os hemoclipes, ou dissecando o ducto e fechando com dois nós cirúrgicos, né? Então, existem duas possibilidades e há vantagem e desvantagem em cada uma delas. A vantagem do hemoclipe, quando a gente fecha com ele, é que a gente não precisa dissecar muito o ducto. Isso diminui no transoperatório a chance de hemorragias. Então, a vantagem do hemoclipe é a não dissecção do ducto. E a vantagem da ligadura é que, no caso da gente fazer a ligadura, a chance de soltar a sutura e voltar a ficar patente esse ducto é muito pequena. Então, em termos de resultado final, talvez a gente pudesse dizer que a sutura ela seria um pouco mais segura em relação ao retorno do PDA, e no transoperatório a gente poderia dizer que o hemoclipe é um pouco mais seguro. Então, fica a cargo, no meu entendimento, do cirurgião. Atualmente, eu tinha feito até 2011, eu fazia só com a ligadura, e de 2011 para cá eu passei a fazer quase que exclusivamente com hemoclipe.
ano passado e esse ano a gente teve alguns casos de soltura aqui do clipe. Aí eu tenho hoje mesclado um pouco isso. Até, por exemplo, PDA, eu fiz um PDA hoje, eu fiz com a ligadura. Então, quando eu tenho um PDA muito grande, que eu acho que a pressão vai ser muito grande, que há mais chance de soltura, eu tenho feito com a ligadura, e quando esse PDA é um pouco menor, eu faço com o hemoclip. Eu tenho mesclado dessa maneira. Tenho feito avaliação aí de acordo com a experiência e eu vario entre as duas técnicas. Olha, esse é um gatinho que a gente operou com PDA, né, já um pouquinho maior, mas ainda jovem. Né? Então aqui a gente tem, olha, a artéria pulmonar, né? A aorta e o PDA aqui, ó, ligando a aorta à artéria pulmonar. Então é isso, a gente vai fazer o acesso no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo. Quando a gente faz no quarto espaço, você cai exatamente aqui em cima, ó, do PDA. Quando você faz no quinto, cai um pouquinho mais para trás, mas em compensação você tem um acesso um pouco maior. Então fica muito a cargo da experiência do cirurgião. Cada um vai ter uma experiência que vai indicar um ou outro procedimento, né? A gente faz a dissecção, faz a abertura, eu gosto de fazer a abertura do saco pericárdico, nem todo mundo faz com abertura. Tem gente que faz fechado, eu faço sempre com a abertura do saco pericárdico. E vou dissecar o ducto. O cuidado maior com a dissecção da parte mais ventral desse ducto. E depois a gente coloca nesse caso aqui, o hemoclip. Eu vou mostrar para vocês com o hemoclip, tá vendo? É como se fosse um Vzinho, ele encaixa o clipe aqui, vem o estojinho com 6 clipes e a gente consegue encaixar esse clipe no ducto, ó, e fechar. Às vezes me perguntam, quantos clipes eu coloco? Eu coloco em toda a extensão do ducto. Uma coisa importante é a seguinte, a gente tem que sempre colocar primeiro, fazer a primeira ligadura do lado da pulmonar, do lado da aorta, e a última ligadura do lado da pulmonar. Por quê? Esse ducto ele não tem uma resistência muito grande. Se houver um incremento muito intenso da pressão, pode ser que ele se rompa. Então, se a gente liga primeiro a pulmonar, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar muito aqui, pode ter ruptura do ducto, que muitas vezes é fatal. A gente liga então próxima à parede da aorta primeiro, tá? Então, o que vocês vendo aqui, olha, aqui nós temos o nervo vago, o nervo frênico, a gente faz incisão entre o nervo vago e o frênico, aqui no saco pericárdico, com a aorta e a pulmonar. Esse local de interseção, exatamente aqui embaixo, ó, é o ducto arterioso. Tá vendo? Abrimos o saco pericárdico, afastamos o nervo vago, a aorta está aqui, a pulmonar está aqui, o ducto ele vai estar aqui, ó, nesse ponto de interseção, tá? Ele é bem fácil de localizar, você coloca o assistente frente também aí em cima, e aqui sendo feita a dissecção, né? E a passagem de um fio. Essa é uma das possibilidades. Novamente aqui essa dissecção, a passagem do fio, ó. Mas nessa parte mais ventral, você tem que angular a pinça entre 35 a 45 graus. Por quê? Porque a aorta, ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai passar por baixo aqui da pulmonar e vem lá do ventrículo esquerdo, né? Da parede septal do ventrículo esquerdo. Então, se eu vou com uma pinça aqui reta, eu estou arriscado. Como a aorta passando aqui embaixo, eu encostar a ponta da minha pinça na parede da aorta e quando eu movimentar a pinça para fazer a dissecção, romper a aorta. Então, muito cuidado com essa dissecção. A pinça fica aqui numa posição de mais ou menos 35 a 45 graus. Ó. Aqui é a parte dorsal e aqui é a parte ventral. É esse o cuidado que a gente tem que ter para não lesionar a aorta, que aí muitas vezes é um erro fatal. E aqui um filminho de um procedimento, olha, da gente colocando os clipezinhos no ducto arterioso, né? O ducto está aqui, ele vai ser colocado, olha, vejam que é uma cirurgia bem simples, né? Um gatinho, uma cirurgia dessa aqui a gente faz, assim, se estiver tudo bem, se não houver nenhuma complicação, em 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Se tiver que dissecar, demora um pouquinho mais, mas também nada exagerado.
É um procedimento rápido. O pós-operatório. É um pós-operatório. Geralmente o paciente fica 2 dias com dreno, numa internação, geralmente numa internação. Não há necessidade de UTI na grande maioria dos casos. Se houver um edema pulmonar, alguma outra necessidade, aí sim, mas na grande maioria não há a necessidade da UTI. Você fica 2 dias, depois remove o dreno no segundo dia, se já não estiver drenando muito, e assim a gente termina essa etapa. Ele vai para casa com cuidado de analgesia, né? E a tendência é que depois de 10 dias já esteja tudo ok. Uma outra doença é a persistência do quarto arco aórtico direito. A gente pega também de vez em quando em gato. Na verdade, ela é uma anomalia de anel vascular, né? Nesse caso, não há mais passagem de sangue. O ligamento arterioso, né? O ducto fechou, formou o ligamento arterioso. Só que a aorta, que deveria ter tido origem no quarto arco aórtico esquerdo, ela vai ter origem no direito, né? Que deveria ter evoluído. Existem 6 pares de arco aórtico, cada par desse vai dar origem a uma parte do coração. Então, quando a evolução se dá no esquerdo e o direito que evolui, nós temos a aorta localizada um pouco mais à direita, no mediastino, no espaço mediastino. Então, se a gente olhasse da esquerda para a direita, a gente teria a pulmonar, teríamos o esôfago, e muitas vezes também, muitas vezes não, algumas vezes você pode encontrar a traqueia, e teríamos do outro lado a aorta. Então, o esôfago ele vai ficar encarcerado entre a aorta e a pulmonar. E com isso acaba que o alimento não progride, levando um quadro de megaesôfago. Então, para que vocês possam ter a compreensão, desenho do livro do Orton, nós temos a aorta, aqui o arco aórtico, o tronco braquicefálico, a subclave esquerda, aqui o ligamento arterioso, né, e a pulmonar. E o esôfago aqui sem pintar, ó, do outro lado. Se o esôfago tivesse nascido aqui, ó como ficaria. Como o espaço ele é diminuto, o alimento, a partir do momento em que o filhote sai da amamentação e passa a ingerir alimento sólido, o alimento vai chegar aqui e não vai ter passagem. Aí ele começa o esôfago a dilatar. Com o tempo, essa pressão aqui intraluminal, ela causa lesão aqui no plexo meentérico do esôfago. Com isso, esse esôfago fica flácido. Por isso, pessoal, quanto antes se faz esse procedimento operatório, mais chance se tem de que tudo fique bem. Tá? Mostrando novamente aqui um caso de um gatinho que foi pego. Esse gato ele tinha 45 dias quando a gente operou, pra vocês terem uma ideia. Tá? Que a gente está separando. Isso aqui tudo é a região do esôfago. Ó. Achamos aqui o ligamento arterioso, o esôfago está aqui embaixo, aí é só, nesse caso, a gente secciona. Nesse caso, não há fluxo sanguíneo, é só o ligamento mesmo. Então, a gente tem que só seccionar e remover as aderências aqui. O resultado comumente é bom. Comumente eu fecho qualquer cirurgia torácica com 3 pontos, independente de ser um gato ou um cão de grande porte. Faço 3 pontos em X, um ponto central, um ponto ventral, um ponto dorsal. A pessoa que estiver me auxiliando, ela puxa, olha, um ponto mais ventral para um lado, outro ponto mais dorsal para o outro lado, aproximando as costelas. Aproximou as costelas, eu cerro esse ponto central e na sequência cada um auxiliar aqui em cima serra um e a gente serra o outro aqui. Tá? Então, a gente fecha a parede torácica muito rapidamente com essa técnica aí. Olha. Abrindo aqui o saco pericárdico, ó. Está abrindo aqui o saco pericárdico. Aqui tudo é o esôfago. É bem dilatado esse esôfago, como vocês podem ver. A gente vai achar o ligamento arterioso e seccionar esse ligamento arterioso.
Ó, um outro filminho, mostrando aqui o ligamento arterioso. Ó. Vem com uma tesoura de poste, ela tem várias angulações, facilita, mas também, se não tiver, não é uma exigência. A gente secciona, você vê que não está ligado, não vai sangrar, porque não tem sangue passando aí. O pós-operatório, ele é exatamente igual ao anterior. O cuidado maior é essa questão do controle da dor, né? Deixar o dreno por 1 ou 2 dias e a partir daí, a partir do segundo, terceiro dia, ele pode voltar para casa. Não há nada de muito especial. Com o passar do tempo, esse esôfago ele regride essa dilatação dele e a tendência é que fique tudo bem. Uma outra condição que a gente tem em gato das vias aéreas é a paralisia de laringe, que é muito comum em cães. Essa é uma das cirurgias que eu mais faço na minha rotina, mas em gatos ela é mais rara, né? E tem uma apresentação um pouco diferente. Para gato, basta que uma das aritenoides esteja comprometida para que a gente tenha essa paralisia de laringe. No cão, uma outra diferença é que a gente tem um som chamado estridor, enquanto no gato ele não faz som nenhum, o estridor não é percebido. Então, o que é a paralisia? Uma falha na abdução, ou seja, na abertura das cartilagens aritenoides das cordas vocais durante o processo de inspiração. Isso ocorre devido a uma disfunção dos músculos laríngeos, ou do nervo vago, ou do nervo laringo recorrente, ou mesmo de uma anquilose na articulação da cartilagem cricoide com a cartilagem aritenoide. O diagnóstico ele pode ser feito por endoscopia ou sobre exame direto da orofaringe, como vocês podem ver aqui. Né? E o que a gente vai ver, esse movimento aqui das aritenoides, elas têm que estar abrindo e fechando, o animal numa sedação ou numa anestesia bem superficial, para que a gente não tenha abolido esse movimento aqui. Existem vários procedimentos, um dos procedimentos é a laringectomia parcial, onde a gente, por via oral, a gente faz uma ressecção em cunha de um dos lados da cartilagem cricoide, preservando o processo corniculado e preservando o processo cuneiforme. Então, temos que ter esse cuidado de preservar. Então, removemos em cunha, aumentando o espaço aqui para a passagem do ar. Esse é um procedimento fácil de fazer, pela boca, sangra pouco, mas com resultado não muito bom. Tá? O resultado desse procedimento em cães em torno de 50%, em gatos em torno de 10%. É um procedimento bem ruim para gatos. A lateralização da aritenoide é o procedimento que tem sido procedimento de escolha, tanto para cão quanto para gato, para essa condição da paralisia de laringe. Ele consiste no seguinte: você faz uma incisão lateral nessa região cervical, saindo do ângulo da mandíbula até a bifurcação da jugular. Identifica as cartilagens da laringe, faz uma incisão no músculo tireofaríngeo e rebate ele ventralmente. Né? Após esse momento inicial, a gente identifica a articulação da cartilagem tireoide com a cricoide, seccionamos essa articulação, que é uma articulação fibrosa, nós seccionamos ela e, na sequência, identificamos a articulação da aritenoide com a cricoide. E também fazemos a mesma questão. Saindo, pessoal, da porção caudal para cranial. A dissecção tem que ser muito cuidadosa, porque logo após a gente tem uma membrana que vai dar acesso a gente aqui à orofaringe. E se ela foi perfurada, a gente contamina o nosso procedimento operatório. Então, depois da gente desconectar essas 3 cartilagens, tem que reposicioná-las, ou seja, eu vou fazer um ponto com fio de polipropileno, saindo dessa porção aqui, que é o processo muscular da cartilagem aritenoide, e prendo a outra ponta na extremidade dorsal, no ângulo formado aqui, o ângulo dorsal caudal da cartilagem cricoide. Então, prendo e traciono o máximo que eu puder. E um segundo ponto, ele vem da borda caudal
da aritenoide para a borda, para o terço final da borda dorsal da cartilagem tireoide. Então, com essas duas estruturas, a gente consegue lateralizar. Esse procedimento tem um resultado excelente em cães. Em gatos, apesar de não ser tão excelente, em gato vai de 30% a 40%, mas é muito melhor do que os outros procedimentos que a gente encontra. Olha, podem ver esse gato aqui com paralisia, né? Ele fica assim, ó, ele não vai emitir nenhum som, mas ele fica abrindo a boca, puxando o ar. É essa a imagem que vocês têm. Esse gatinho tinha, pra vocês terem uma ideia, 2 anos de idade no momento da apresentação dessa doença. E novamente, vocês veem que ainda mexe um pouco, ó, mas não tem, ó, tá vendo? Muito pouco, ó, não tem a movimentação das aritenoides. Então, a gente firma o diagnóstico assim, ó, ok? São casos raros e em gatos e desafiadores, e muito comum em cães. Uma outra condição que pode levar a lesões torácicas ou lesões pulmonares, né? Lesão, aliás, nos grandes vasos, ou mesmo no coração. A gente pega, às vezes, ruptura de coração por trauma torácico. E geralmente, muitas vezes, por atropelamento. Esse gato aqui foi um atropelamento. Ele foi resgatado numa rodovia por um doutorando nosso aqui da universidade, um orientado meu, e ele foi um gato bem jovem, estava no meio da estrada, sorte, né, que pegou logo um residente que trabalha com intensivismo. Então ele pegou esse gato e levou, tirou ele dessa condição inicial, que estava com pneumotórax e tal, e a gente, como ele não estava conseguindo melhorar o pneumotórax, a gente fez a cirurgia dele. Ele tinha uma ruptura de costela, né? Então aqui é o procedimento. Ele fez uma pequena lesão, olha essa lesão aqui, ó, a costela, ela perfurou de maneira até superficial, ó, perfurou aqui o pulmão, né? Quando acontece uma situação como essa, pessoal, o que a gente tem que fazer? Temos que suturar. Eu costumo fazer a sutura com fio de polipropileno. Nesse caso aqui, o ideal é que seja um fio 5-0, uma sutura simples, contínua, que tem que ser executada com muito cuidado, né? O cirurgião ele tem que fazer o movimento de rotação com o punho, seguindo a configuração da agulha, que é cilíndrica, causando o menor arrasto possível de tecido, o menor dano possível para que consiga suturar esse pulmão sem lesionar mais do que já está. Não há necessidade, numa condição como essa, de você fazer uma lobectomia parcial, né? Muito menos total. Você pode salvar esse pulmão apenas suturando ele. Ó. Aqui é a sutura do pulmão. Geralmente isso fica bem, tá? Fechamento do mesmo jeito. É isso que a gente preconiza, olha. Mesma coisa para o gato. Bom, pessoal, acabou que eu corri um pouco, né? Mas eu fico aí à disposição de vocês. Aqui é o meu livro, tá? Minha gata, que morreu agora